Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pastor Jonatas e você está aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre o livro de Judas. Vamos falar de um tema bastante polêmico, mas que é importante para você ter esclarecimento com base na Bíblia. Fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Então pessoal, hoje nós vamos falar de Judas capítulo 1, versículo 6, que é um assunto bastante conhecido, mas que gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Então nós vamos tratar um pouco sobre esse tema, que é o tema sobre os anjos presos em prisões. E o que Judas está querendo dizer com esses anjos presos? Quem são esses anjos presos? O que a Bíblia fala sobre isso? E por que eles foram presos? Então, quando nós lemos o texto, nós vemos que assim diz o texto: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então Judas está dizendo que os anjos que não guardaram o seu principado ou não guardaram a sua posição, Deus os trancou em prisões no abismo. Então, dentro desse contexto, nós devemos fazer a pergunta: quem são esses anjos e aonde está esse abismo? E uma corrente de pensamento muito interessante, ela vai dizer que esses anjos são demônios e eles foram presos em abismos porque não guardaram o seu principado. A palavra principado tem a ver com autoridade, ou seja, a condição, a posição deles de anjos, o estado natural deles angelical. E a Bíblia, em Mateus, capítulo 22, versículo 33, ela vai dizer que a condição natural dos anjos é que eles não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, os anjos eles não se casam nem têm relações sexuais. Então podemos fazer um link com Mateus 22 e Judas capítulo 1, e você linkando esses dois textos, você vai perceber que a condição de principado aqui dos anjos era a sua condição natural e que isso eles não guardaram. E por que eu posso te afirmar com tanta certeza isso? Porque no próprio contexto do capítulo, você vai ler que no versículo 7, ele vai dizer que esse pecado dos anjos é semelhante ao pecado de Sodoma e Gomorra. E qual é a principal marca daquela geração de Sodoma e Gomorra, daquela cidade? Era a relação homoafetiva, uma relação antinatural, ou seja, os homens estavam tendo relação com outros homens, que ela é antinatural, assim como os anjos, que não se dão em casamento e nem se casam, estavam corrompendo a sua relação natural. E aí em Judas ele vai fazer essa conexão, ele vai dizer o seguinte, que olha, o mesmo pecado que Sodoma e Gomorra cometeu era que os anjos estavam cometendo. Eles estavam tendo relações antinaturais, ou seja, estavam tendo relações sexuais. E isso estava sendo abominação diante dos olhos de Deus. E por conta disso, Deus os prendeu em um abismo. E você pode estar se perguntando, Jonatas, em nenhum lugar da Bíblia isso fala. Porém, você deve se lembrar daquele texto de Gênesis capítulo 6, versículo 1, em que diz que os filhos de Deus, os anjos, viram as filhas dos homens formosas e tomaram para si como mulheres, e dela nasceram gigantes, varões de grande renome na antiguidade. Ou seja, os anjos estavam tendo relações sexuais com mulheres humanas, uma relação antinatural, e isso se tornou o quê? Uma abominação diante de Deus. Diante de tudo isso, podemos concluir que o texto ele está sendo bem claro naquilo que ele está querendo propor, que ele está querendo dizer que sim, os anjos eles podem ter uma relação sexual com seres humanos. E isso é uma perversão diante de Deus. Isso é uma relação antinatural dos anjos, porque os anjos não se dão em casamento. Ou seja, a condição natural deles no céu é uma condição em que eles não têm esse tipo de relação. Porém, nós estamos tratando com seres caídos. Os demônios são seres em
pecado, eles estão corrompidos e eles têm como essência corromper tudo à sua volta. Eles corrompem a ordem de Deus, eles são desobedientes. Então, claro que eles podem muito bem desobedecer a Deus e fazer práticas que são contrárias à vontade de Deus e são contrárias ao propósito que Deus estabeleceu aos anjos. E nós vemos isso claramente na Bíblia. Então, Judas está mostrando justamente esse exemplo, que por conta disso, esses seres foram presos no grande abismo e por isso estão lá guardados até o grande dia do juízo. Amém, meu querido? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele possa ter esclarecido essa passagem. Não esqueça de dar o seu like e de você se inscrever no nosso canal, que assim você vai estar abençoando esse ministério e vai estar fazendo com que a palavra de Deus possa estar sendo propagada para os 4 cantos da terra. Deus abençoe e até a próxima.